Olá galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal IdeaTube. Eu sou o Danilo Menezes e na aula de hoje iremos aprender a fazer a instalação e a calibração do transmissor de temperatura TT301 da Smart, onde iremos aprender a configurar uma temperatura variando de 30 a 100 graus Celsius e utilizando como recurso o sensor de temperatura termopar. Então, quer aprender mais sobre esse assunto relacionado à instrumentação industrial? Vem comigo que o vídeo hoje está muito interessante. Solta a vinheta, DJ. Canal IdeaTube. Nesse exemplo prático, iremos aprender a fazer a instalação e a configuração do transmissor de temperatura TT301 da Smart, onde ele trabalha com um sinal de corrente elétrica variando de 4 a 20 mA. Então vamos iniciar fazendo a ligação na parte traseira do instrumento, onde iremos tirar a tampa. Teremos acesso aqui aos terminais de ligação. Então vamos alimentar positivo e negativo, que é a parte eletrônica do instrumento, utilizando um resistor de 250 ohms no positivo. E posteriormente vamos ligar os sensores de temperatura, que são os bornes 1, 2, 3 e 4. Então aqui eu tenho o cabo vermelho, já com resistor de 250 ohms. Vou ligar aqui no positivo. Cabo preto, vou ligar no negativo do instrumento. E agora vamos jogar essa alimentação elétrica lá para o positivo e negativo da fonte de 24 volts. Então aqui nós já temos a alimentação elétrica da parte eletrônica do instrumento. Vamos fazer agora a instalação do sensor de temperatura. Aqui eu tenho um termopar do tipo K, com os dois cabos identificados na cor amarelo e vermelho. Então eu sei que o amarelo vai ser o meu positivo e o vermelho o negativo. Então vamos iniciar fazendo um jump, interligando o 1 com o 4. Do 4 eu vou interligar no 3. E no 3 eu vou ligar o negativo do meu sensor de temperatura, identificado aqui com o cabo na cor vermelha. E por fim, vou ligar o cabo amarelo, que vai ser o nosso positivo do sensor de temperatura, no borne 2 do transmissor. Então essa é a ligação elétrica, interligando positivo e negativo no instrumento e também interligando nosso sensor de temperatura termopar tipo K. Vamos ligar agora o cabo de comunicação do nosso calibrador Palm. Deve ser feito ligando no positivo e o outro aqui no comum. Vamos ligar a nossa fonte de alimentação 24 volts para efetuarmos agora a calibração do instrumento. Iremos escolher o software HPC 301PT. Ok. Vamos colocar aqui para procurar. Aqui ele conseguiu achar o instrumento, que é o Smart TT301. Aqui no menu principal, a primeira aba que iremos configurar é o Config. Vamos aqui na aba LCD. Iremos configurar o que queremos visualizar no display frontal do instrumento. Então no display 1, vamos selecionar a temperatura da PV, ou seja, da variável do processo. E no segundo display, iremos selecionar a saída em mA. Vamos enviar e concluir. A segunda aba que entraremos é no sensor. Então vamos aqui no tipo de sensor
que é o nosso termopar, identificado como TC. Iremos escolher o termopar tipo K. E aí, obviamente, a conexão dele é um termopar 2 fios. Vamos enviar e concluir. A próxima aba que iremos configurar é a faixa. E vamos aqui, unidade da PV. Vamos selecionar aqui em unidade temperatura e unidade de medida de temperatura graus Celsius. Enviar. Aqui nós temos como VS o valor máximo de temperatura que ele consegue medir, ou seja, 1350 graus Celsius, e como VI o valor inferior de medição, ou seja, menos 200 graus Celsius. Então iremos configurar aqui como valor inferior uma temperatura de 30 graus Celsius. Então vamos selecionar e vamos aqui em 1, 2, 3 e vamos colocar aqui uma temperatura inferior de trabalho do meu processo de 30 graus. Done. E aqui no valor superior iremos trabalhar com uma faixa de temperatura máxima de 100 graus Celsius. Done. E aí, configurando o valor inferior e superior, podemos vir aqui em enviar e concluir. Podemos vir aqui na aba monitoramento e monitorar em tempo real a temperatura que o sensor está medindo, aqui 24,9 graus Celsius. Podemos observar tanto aqui no instrumento quanto lá no display frontal do transmissor. E qual a corrente elétrica que ele está transmitindo, ou seja, 3,8 mA, tanto aqui no calibrador quanto lá no transmissor. Então, como eu configurei uma temperatura mínima de 30 graus Celsius, e ele está medindo uma temperatura menor do que 30, então por isso que ele está transmitindo uma corrente elétrica menor do que 4 mA, ou seja, os 3,8 mA é correspondente à temperatura de 24,9 graus Celsius. Então agora nós vamos pegar o nosso sensor de temperatura e vamos colocar ele dentro de um forninho de calibração, onde iremos simular esses valores de 47, 65, 82 e 100 graus Celsius. Vamos agora simular os valores de temperatura para ver se realmente o termopar está efetuando a medição de temperatura correta. Então aqui eu configurei o forninho para 30 graus, ele está aproximadamente com 31,7 graus Celsius. E aí aqui nós podemos medir no transmissor uma temperatura de 32 graus Celsius, que corresponde a 4,41 mA. Está dando um erro de 0,3 graus Celsius. Vamos aumentar agora a temperatura do forninho para 47,5 graus Celsius. Agora nós configuramos o forninho para trabalhar com 47,5 graus Celsius. A temperatura passou um pouco, ele está 51,3 graus. E apesar do termopar estar medindo essa temperatura, ele tem um certo delay aqui no transmissor. Então a temperatura no transmissor ainda está 37 graus, mas está aumentando. E aí esperar um tempo até ele conseguir chegar nessa temperatura de medição de aproximadamente 47 graus Celsius, onde teremos ali uma corrente elétrica transmitida de 8 mA. Temos agora a medição de 47,8 graus Celsius, que corresponde a 8,081 mA. Então esse valor de temperatura e de corrente elétrica ele também ficou bem aproximado ao que nós calibramos. Vamos agora aumentar novamente a temperatura do forninho, vamos jogar ela para 65 graus Celsius. Agora já temos o instrumento medindo a temperatura de 65 graus Celsius, que corresponde a 12 mA. Estamos trabalhando agora com essa faixa de temperatura, corresponde aos 50% da faixa de medição. Então até agora o instrumento está medindo corretamente, onde temos para uma temperatura de 65 graus Celsius, uma corrente transmitida de 12 mA, correspondendo a 50% da faixa. Vamos agora novamente aumentar a temperatura do forninho, vamos colocar em 82,5 graus Celsius. Agora nós temos a temperatura exatamente de 82,5 graus Celsius, correspondendo a 16 mA. E aí aqui nós estamos numa faixa de 75% na faixa de medição. Vamos agora aumentar novamente a temperatura do forninho, chegando no máximo valor de temperatura de configuração, 100 graus Celsius.
Agora estamos medindo uma temperatura de 100 graus Celsius, o que corresponde a uma corrente elétrica de 20 mA. E aí estamos no valor máximo da faixa, que é correspondente a 100%. Então o sensor de temperatura Thermopar está fazendo a medição correta, onde nós temos aproximadamente a temperatura no forno de 100 graus Celsius e temos a medição correta, tanto no transmissor quanto aqui no display do Palm. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido absorver o máximo de conhecimento, tanto na parte de instalação do instrumento, junto com o sensor de temperatura Thermopar, quanto da parte de calibração. E aí, por meio dos resultados obtidos, podemos validar que efetivamente o sensor está medindo a temperatura correta dentro do forno de medição. E o transmissor transmitindo aquele valor de corrente elétrica proporcional à faixa de medição de temperatura pré-configurada. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado de mais uma dica do canal IdeaTube. Quer aprender mais sobre esse assunto, sobre instrumentação industrial? Confira a nossa playlist que temos aí no canal. E aí pedindo já para você se inscrever, dar aquele joinha, porque isso me ajuda bastante. Um forte abraço e até o próximo vídeo.